Oi, gente, tudo bem? Agosto está chegando e com ele um debate muito importante sobre a conscientização do aleitamento materno. E para falar um pouquinho sobre esse assunto, a gente vai conversar com a Sara Góes, ela que é conhecida no Instagram como Salve o TT, né, Sara? Isso. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E eu fico muito até emocionada de falar, né, desse tema, porque foi através de uma dor que eu virei consultora de amamentação. Então, no meu primeiro filho, eu passei por uma depressão pós-parto. E tudo começou com o gatilho da amamentação, né? Uma dificuldade na amamentação, que eu não sabia, achava que era natural, como todo mundo acha. E eu passei por esse processo e eu decidi, então, eu quero ser consultora de amamentação para que elas não sofram o que eu sofri, chegar numa depressão pós-parto. Hoje, a gente trabalha muito essa parte integrativa, porque tem vários fatores que trabalham na amamentação, como um freio alterado, torcicolo congênito, um bebê que teve uma forçação ali na hora do parto normal, na hora que ele foi gerado. Então, tudo isso trata, não é só uma pega correta, como muitas trabalham isso. E até descobrir de fato que o bebê tem, trabalhando isoladamente, a mãe passa por uma frustração muito grande. Eu brinco que a amamentação ela não é uma dor física somente, ela pode ser inicialmente, mas depois ela se torna uma dor emocional e muitas mães desistem primeiramente pela dor física, mas principalmente pela dor emocional. Sara, e quais são as maiores dificuldades das mães quando elas te procuram? A dificuldade número 1 é baixa produção de leite. Por que eu tenho baixa produção de leite? Porque a gente acha que é natural, que o neném nasce sabendo mamar, ele nasce sabendo sugar. E aí a mãe acha que ele que vai sozinho pro peito, é até engraçado, né? Eu falo muito assim pras mães, parece que a gente acha que é comum que o bebê vai pegar o peito e mamar. Não, eu preciso, enquanto mãe, conduzir esse bebê para fazer uma boa amamentação. Mas o número 1 é que minha produção de leite está baixa e aí entra a fórmula e começa o ciclo de desmame precoce. Essa era até uma dúvida que eu tinha. As mães dão fórmula na mamadeira. Isso. É indicado o uso da mamadeira e da chupeta? Isso pode atrapalhar na hora da amamentação? Pode sim. Por quê? Porque a mamadeira e a chupeta, ela muda o padrão de sucção do peito. Então, a forma que eu mamo o peito é totalmente diferente da forma que o bebê mama mamadeira e chupeta. Mas eu sempre trabalho no meu processo, o número 1 é a gestão emocional da mãe. Quando a mãe vem com dor pra mim, eu não vou tirar tudo dela. Tipo, aí, tira a mamadeira, tira a chupeta, vamos tirar tudo, porque eu não sei qual é a realidade dela. Então, a Às gente vezes tá ferido o peito. Exatamente. Então, como foi o caso da Paty, né, que passou uma semana usando uma madeira, mas a gente preservou a amamentação dela e hoje ela tá exclusiva. Então eu falo pra mãe que é o seguinte, o que acontece hoje não determina seu futuro, desde que você escolha um profissional competente pra isso. Porque muitas já te desestimulam ali, tá usando uma madeira de chupeta, esquece, você não vai ter amamentação. Então, como eu passei por um desmame de 7 dias, depois que eu passei pela depressão pós-parto, então pra mim tudo é possível. Pode vir com cirurgia, silicone, um mês sem amamentar, 20 dias que a gente faz de tudo aí pra essa mãe ter no mínimo essa amamentação um pouco mais restabelecida, mentalmente e fisicamente. Até importante, você falou do silicone. Sim. As pessoas, muita gente fala que depois que coloca silicone, não vai amamentar. Se coloca silicone, atrapalha na amamentação. É verdade? É um mito, na verdade, né? O que acontece com o silicone é como ele foi colocado. Se foi pela areola, se foi por baixo do músculo, se teve redução mamária, se não teve. E o que interfere é que o volume de reserva vai ser um pouco menor, mas isso não quer dizer que não vai ser exclusivo. Então, o que eu mais tenho hoje é mães com cirurgias mamárias, principalmente silicone, que conseguem amamentar exclusivo. Então, isso não é algo que vai falar pra mãe, não vai conseguir. E uma coisa muito importante que a gente conversa é porque a mãe, às vezes, ela fala assim, não vou sofrer com isso não, já vou levar uma mamadeira e uma fórmula que eu vou dar lá na maternidade. Só que ela tem leite. Então, quando a mãe tem leite, ela pensa assim, como que eu não vou dar leite pro meu filho se eu tenho? Então, ela vê que não é tão simples assim, o emocional fala mais alto, porque o leite materno é importantíssimo para a saúde do bebê e para o vínculo mãe e filho. E tem até uma idade, né? Parece que até 6 meses o ideal é que seja só o leite da mãe. E a fórmula, de certa forma, substitui esse leite? É assim, a gente nunca podemos comparar a fórmula com o leite materno, mas eu jamais vou, por exemplo, demonizar uma fórmula. Você nunca vai dar fórmula de jeito nenhum. Até porque ela veio pra ajudar a mãe. Então, se eu tô no processo... E tem casos e casos, né? Exatamente. Vamos supor que a mãe tava no UTI, o bebê. Vamos supor que a mãe tá com baixa produção de leite. Aí ela vai ficar com esse bebê esgoelando, tentando o peito, sendo que emocionalmente abalada, a produção dela cai, porque tá vinculada uma coisa com a outra.
e ela não vai ter esse contato mais com a fórmula. Então eu falo que não é assim. O problema não é a mamadeira, o problema não é a chupeta e não é a fórmula em si, é a condução feita de cada coisa. Então quando eu não tenho conhecimento, eu começo com a mamadeira, eu começo com a fórmula e depois eu não sei tirar. Aí o que acontece? Como a mãe não tem o conhecimento, ela vai cada vez mais deixando aumentar a fórmula, optando mais pela mamadeira, porque ela não sabe como é que ela faz. E como muda o padrão, muda, a produção cai e aí entra no ciclo de desmame precoce. Mas se ela tivesse alguma consultora com conhecimento especializada em que essa produção cai, ela pode estar com chupeta, mamadeira e fórmula, que a gente ainda assim consegue aumentar a produção de leite. Nesse caso mesmo, essa semana eu peguei de uma mãe com redução mamária e a gente conseguiu voltar 80% para a amamentação, e onde ela já entra num ciclo de baixa produção de leite porque tirou glândulas, né? Então, assim, eu falo que quem é o profissional que está do seu lado, quem foi que te acolheu, porque se for uma pessoa para te desesperar, acabou a sua amamentação, mas se for uma pessoa que vai te acolher e te empoderar enquanto mãe, com certeza isso vai continuar mesmo que você fique ali no misto. E é importante você falar do profissional, porque não é só falar, com meu filho deu certo, vou ajudar outras mães. Tem todo um preparo, um estudo através disso, né? Sim. E eu falo muito, o que eu falo muito para as mães? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu não consigo ficar só em um ponto. Então, eu virei consultor de amamentação pelo meu primeiro filho, pela depressão pós-parto e desmame. No segundo, eu tive problema com o sono. Aí, eu virei terapeuta de sono do bebê. Aí, eu tive problemas na família com freio oral. Fui lá e fiz uma especialização em freio oral. Começou a dar muito problema com torcicolo congênito. Fui lá e estudei. Por quê? Porque o bebê, ele é integrativo, né? Ele é sistêmico. Então, às vezes, o bebê não consegue mamar, por exemplo, uma mama só porque ele tem torcicolo. E aí, a mãe deixa de dar esse peito e acha que é porque o bebê não quer, mas é porque ele tá com uma tensão naquele lugar. Tá com o freio alterado e a mãe vive com o peito fissurado. Se eu sou uma consultora, uma profissional que eu vejo só a boca de peixinho, o que eu mais pego diariamente é 99% com boca de peixinho, mas com a sucção inefetiva e mãe com baixa produção de leite. Então hoje Sara, eu sou especialista em aumento de produção de leite em tempo recorde e trazer essas mães para amamentação exclusiva ou mais perto do exclusivo, porque às vezes o desejo dela não é o exclusivo e ela nem pode o exclusivo pela situação dela, mas o fato dela estar em paz com o que ela pode já é um grande indício. Esse é o mais importante. É o mais importante. E de manter esse bebê mais tempo no peito, entende? Porque hoje é assim, ou você amamenta 100% exclusivo, ou você não amamenta. Não existe um meio termo, que seria a amamentação mista, por exemplo. O leite é uma fonte de alimento até os 6 meses exclusiva, mas eu vejo que tem muitas mães que, por exemplo, para acalmar o bebê, é ok fazer isso? É correto? Ou não tem o certo ou errado nesses casos? Por exemplo, é um alívio para o bebê, digamos assim, o neném tá com dor. Vou dar o peito porque alivia, acalma. Tudo bem fazer isso? Então, eu tô um pouco de uma vertente mais um pouco diferenciada. Eu falo que o acolhimento, ele pode vir de outras formas. Porque senão a gente traz só pra mãe esse acolher. E esse acolher pode ser feito por uma avó, pode ser acolher por um pai. E eles não têm peito, né? Então, assim, e muitos problemas que eu pego de mãe, tipo assim, o menino fica 24 horas no peito, eles ficam 1 hora mamando. Não, isso não é normal. Tá? Uma coisa, o bebê tá ali numa crise de cólica, eu dou o peito. Agora, eu ficar 1 hora com esse bebê no peito, eu já tenho mães com atraso de desenvolvimento em bebê, porque ela acreditava, olha como que é sério, bebê que chegou com 3, 4 meses sem desenvolver força de pescoço, força de levantar, porque ele ficava só deitado mamando, que a mãe acreditava que tinha que ficar 1 hora com esse bebê no peito. Então, existe limitações. Então, assim, uma mamada efetiva, ela vai variar de 8 minutos até 40 minutos, por exemplo, dependendo da idade do bebê. Então, não existe ficar 1 hora, mas é pra ele acolher. Não, aí você tá fazendo ele dormir no peito. E normalmente o bebê que fica 1 hora e meia no peito, ele tá muito mais dormindo do que se alimentando. E a mãe entra num ciclo onde também entra na Ela fica só por conta do neném. Só por conta disso. O emocional dela vai E aí embora. eu volto de novo naquele ponto meu, que pra mim não vale a amamentação exclusiva com uma mãe surtada, né? Com um emocional 100% abalado. Ela acaba passando tudo pro bebê também, né? O estresse, o nervosismo, enfim. E aí, pra finalizar, eu queria que você desse algumas dicas pra mãe que tá em casa e ela quer aumentar a produção do leite, ver que o neném não tá mamando o suficiente. O que ela pode fazer? Então, primeiramente eu falo pra mãe, faça o básico, que é o que funciona. Só que, na verdade, a maioria das mães nem sabe o que é o básico, né? Que é o passo a passo da mamada, o bebê de frente com ela, o bebê fazendo uma boca mais aberta. Mas isso tudo depende do posicionamento.
Então eu falo para as gestantes que estão aí no caminho da amamentação e as mães que já estão com problemas, primeira coisa, procure uma profissional habilitada para te ajudar nesse processo. Essa semana eu peguei um caso muito assim, para mim foi chocante, né? De uma mãe que optou por não tomar um remédio, que todo mundo fala, um remédio de refluxo, e ela veio desesperada pra mim porque começou a sair sangue no mamilo da bebê. Eu até falei assim, sangue no seu mamilo? Ela, não, Sara, sangue no mamilo da minha bebê de 1 mês. Eu falei, mas como assim? Ela falou, não, vou parar agora de tomar esse remédio, mas eu preciso aumentar minha produção de leite. Eu não fiz ordenhas intermináveis, power pump, não. A gente simplesmente ajustou o básico. Pega posicionamento, sucção efetiva. Em 4 dias, você estabeleceu a produção da mãe. Algo que ela fez que não é recomendado, desmamar um remédio de uma vez. Mas como aconteceu isso, ela foi a opção dela. E a gente, em menos de 7 dias, a gente conseguiu restabelecer a produção dessa mãe. Então, assim, pra mim é algo que eu salvei na minha cabeça mais uma mãe do estresse da maternidade, um bebê também. Porque o vínculo fica muito estremecido e aquela maternidade que era pra ser algo leve, algo caloroso, começa a ficar algo estressante da mãe não suportar estar próximo ao bebê. Ou aquele momento seria de acolhimento da amamentação ser um momento de sofrimento de ambas as partes. Então, se você tá com alguma dificuldade, procura profissional habilitada, porque ela vai conseguir te direcionar. Não vá para medicamentos controlados, medicamentos de refluxo, não vai a qualquer custo, sabe? Eu sempre falo isso. Entre uma fórmula e tomar um medicamento, eu opto pela fórmula por um tempo até eu ajustar as outras bases. Porque não adianta eu tomar uma medicação e não ajustar a sucção efetiva do bebê. Não ajustar o posicionamento, não ajustar a rotina de amamentação desse bebê. Gente, é isso, Sara, muito obrigada. Foi ótimo. Há muito tempo eu queria trazer esse assunto aqui no programa e acho que agora bateu o assunto com o mês. Então, muito obrigada e as portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço muito, mais uma vez pela oportunidade e de estar aqui para ajudar mais mães, que eu sei que assim, né, pelo canal a gente vai conseguir atingir mais mães, a gente vai conseguir chegar no objetivo, que é o meu principal, que é a amamentação exclusiva. Não vai valer a sua sanidade mental. Não pode. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.